Melhor regra de aposentadoria para esse ano de 2022. Vem comigo que hoje eu vou te explicar essa questão de maneira bem detalhada. Olá pessoal, meu nome é Oscar, sou advogado e vim hoje aqui explicar para vocês qual a melhor regra para vocês se aposentarem nesse ano de 2022. Então, primeiro de tudo, precisamos dividir os prováveis aposentados aí em dois grupos. O primeiro grupo, aqueles que têm pouco tempo de contribuição. E quando eu falo pouco tempo de contribuição, é menos de 20 anos. Para ser mais específico, todos aqueles homens e mulheres que já passaram dos 15 anos de tempo de contribuição. Mas aí existe um detalhe, vocês que estão nesse critério, e para eu falar dessa regra que se aplica a esses casos, vocês precisam ter mulheres já ali 60, próximos dos 61 anos, ou um pouquinho mais, e os homens precisam estar bem próximos dos 65 anos. O que acontece, gente? Essa é a regra de transição para a aposentadoria por idade, para aquelas pessoas que, como eu falei, mulheres. Para esse ano, a regra é bem específica. Tem que ter 61 anos e 6 meses de idade. Homens têm que ter 65 anos de idade. Ambos precisam ter, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, sendo que tem que ter também 180 carências, tudo bem? Eu já fiz um vídeo aqui explicando o que é essa tal da carência. Tá no card aqui em cima e é o vídeo que aparece aqui, ó, nessa foto aqui do lado, tudo bem? Mas vamos lá. Então, esse é o primeiro grande grupo. Para vocês, minha gente, que estão aí nessa situação de menos de 20 anos de tempo de contribuição, e as mulheres que já passaram dos 60 anos, os homens que estão ali pertinho dos 65 anos, a regra primordial ou a primeira regra para qual vocês vão olhar é essa, da aposentadoria por idade. E para quem está nessa situação, a única regra possível e provável vai ser essa, de se aposentar com 61 anos e 6 meses se mulher e 65 anos se homem. Ambos, como dito, com 180 carências cumpridas e com 15 anos de tempo de contribuição, tudo bem? Agora, o segundo grupo, para todos vocês aí, homens e mulheres que trabalharam por muito tempo, tem muitos anos de tempo de contribuição, aí a gente tem 4 regras de transição. Vejam, as mulheres precisam ter um mínimo de 30 anos de tempo de contribuição. O homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, lá em 13 de novembro de 2019, foram 4 as regras estabelecidas para que vocês possam se aposentar com esse tempo de contribuição que eu acabei de falar. Vejam, existe uma primeira regra que era a regra do pedágio de 50%. Mas para poder usufruir dessa regra do pedágio de 50%, os homens teriam que ter no mínimo 33 anos de tempo de contribuição. Já as mulheres precisavam ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição. E ambos teriam que trabalhar 50% a mais do tempo que faltava para a aposentadoria. Então vamos usar um valor bem arredondado aqui. Vamos supor uma mulher que já estivesse exatamente
com 28 anos de tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019. Pois bem, ela precisaria trabalhar mais 2 anos para completar os 30, correto? Só que tem mais o pedágio de 50%, o que daria mais 1 ano de trabalho. Então, ao todo, somando o tempo que faltava 2 anos, mais o pedágio de 1 ano, faltavam então 3 anos para ela se aposentar. E isso em 13 de novembro de 2019. Logo, gente, nesse ano de 2022, lá em 13 de novembro, no final do ano agora, essa pessoa, essa mulher, já pode se aposentar pagando o pedágio de 50%. Mesma coisa para os homens. A regra é a mesma. Supondo um homem que já estivesse com 33 anos de tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019, pagando o pedágio de 50%, ele precisaria trabalhar 1 ano a mais. Então, de 13 de novembro de 2019, faltando 2 anos, ele teria que trabalhar até 13 de novembro de 2021, correto? Só que, além do tempo que faltava, tem o pedágio. Quanto que é o pedágio? 50%. Logo, se faltavam 2 anos para ele se aposentar, metade de 2 anos é 1 ano. Então, ao todo, ele precisaria trabalhar por mais 3 anos. Sim, 13 de novembro ele já estava com 33 anos de tempo de contribuição, somando os 2 anos que faltavam, mais 1 ano do pedágio, ele também, agora em 13 de novembro de 2022, vai poder se aposentar por essa regra do pedágio de 50%. E aí vem um possível problema, que é o seguinte, gente, essa regra é a única regra que ainda mantém o famigerado fator previdenciário, que faz, diminuir o valor do benefício. Então, como a conversa aqui é qual a melhor regra para se aposentar em 2022, talvez para o seu caso não seja ideal usar essa regra. Por quê? Porque, como dito, vai vir o fator previdenciário e pode diminuir bastante o valor do seu benefício, principalmente para aquelas pessoas, para os jovens adultos aí como vocês, que estão na casa dos 48, 47, 50, 52 anos, porque aí o fator previdenciário dá um corte, gente, dá uma foiçada no valor do benefício e diminui bastante. E aí tem o seguinte, para todas as outras regras que eu vou conversar com vocês aqui agora, precisa ou trabalhar mais tempo ou simplesmente aguardar o tempo passar para você cumprir os requisitos das outras regras. E aí ter um valor de benefício maior. E como pessoas na casa dos 48, 47, 52, 53 anos ainda tem muita vitalidade, ainda tem muita lenha no paiol para queimar, é possível, fazendo uns cálculos, é claro, fazendo um planejamento previdenciário, é possível que vocês possam esperar ou possam continuar trabalhando para ali na frente já terem um valor de benefício melhor. Então a gente superou aqui a regra dos 50% e eu quero que vocês guardem aí no cantinho da memória essa questão, essa regra do pedágio de 50%, lembrando do detalhe do fator previdenciário, tudo bem? E aí uma segunda regra, pessoal, é o pedágio de 100%. Qual a grande vantagem do pedágio de 100%? É que não tem o fator previdenciário que eu acabei de falar. Quer dizer, o valor do benefício para vocês vai ser muito provavelmente, e na maioria das
das situações vai ser maior. E inclusive, gente, é isso que eu tenho visto na prática aqui no escritório e em conversas aí com os colegas que também trabalham com direito previdenciário. Via de regra, o pedágio de 100%, ele tem oferecido um valor de benefício bem melhor do que a regra do pedágio de 50%. O problema é que você tem que trabalhar, ao invés de 50% a mais do tempo que faltava para você se aposentar em 13 de novembro de 2019, ao invés de trabalhar 50% a mais, você vai ter que trabalhar o dobro. Você vai ter que trabalhar 100% do tempo a mais. Então vamos fazer uma continha, um exemplo bem simples para vocês. Vai aparecer aqui do lado para vocês poderem acompanhar e fixar a ideia. Supondo que em 13 de novembro de 2019 faltavam 3 anos para você se aposentar, correto? Então, pela regra do pedágio de 100%, além de trabalhar esses 3 anos para completar os 30 anos de tempo de contribuição se mulher, ou 35 anos de tempo de contribuição se homem, vocês vão ter que trabalhar 100% a mais do que isso. Então vão ter que trabalhar 6 anos a mais para poder se aposentar. E aí tem uma outra barreira também. As mulheres precisam ter uma idade mínima de 57 anos. Já os homens precisam ter 60 anos. Então vamos imaginar uma situação aqui, ó. Imagine que você é uma mulher que pagou o pedágio de 100% ou vai pagar o pedágio de 100% até o final agora de 2022. Só que você está só com 52 anos ou está lá com 50 anos. Quer dizer, pago o valor do pedágio, você não precisa continuar contribuindo em tese. Mas é óbvio, né? A gente, para poder se manter vivo, na maioria dos casos, precisa continuar trabalhando para poder ter o recebimento no final do mês. Então, vai ter que trabalhar até os 57 anos, no caso das mulheres, para poder aposentar pela regra de transição do pedágio de 100%. Qual que é a vantagem de esperar até lá? A vantagem é que o valor do benefício, muito que provavelmente, vai ser maior do que a primeira regra que a gente conversou, que é aquela do pedágio de 50%. Lembra, né? Ela tem o fator previdenciário, a regra dos 50%, e faz diminuir o valor do benefício. Já essa que a gente está conversando agora, pedágio do 100%, não tem fator previdenciário. Só que você tem que trabalhar 100% a mais do tempo que faltava para completar 30 anos se mulher ou 35 anos se homem de tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019, mais o fato dessa questão da idade. A mulher não consegue se aposentar por essa regra com menos de 57 anos e o homem não consegue se aposentar com menos de 60 anos. E aí, vocês me perguntam: Oscar, tem alguma outra regra? Sim, gente, tem mais 2 regras ainda. E nessas 2 regras, o que acontece? Vamos falar aqui da regra dos pontos. Primeiro de tudo, vamos explicar o que é essa regra, o que quer dizer esses pontos. Os pontos, pessoal, nada mais é do que a soma do tempo de contribuição com a idade. Lembrando que o tempo mínimo de contribuição para as mulheres é 30 anos e os homens é 35 anos. Então, em 2022, as mulheres precisam ter 89 pontos. Quer dizer, somando lá 30 anos no mínimo de tempo de contribuição mais a idade, essa soma tem que dar 89 pontos. Já os homens têm que ter 99 pontos. Ou seja, somando o tempo mínimo de contribuição, 35 anos, mais a idade, a gente tem que chegar no valor de 99 pontos. Essa regra, gente, não tem uma idade mínima, mas só para a gente fazer uma conta bem por alto aqui. Supondo uma mulher que tenha 30
anos de tempo de contribuição. O mínimo de idade que ela vai precisar ter para conseguir atingir a aposentadoria por essa regra, veja, se é a soma do tempo de contribuição mais a idade, se ela tem 30 anos de tempo de contribuição e precisa chegar nos 89 pontos, ela vai precisar ter 59 anos de idade para somar os 89 pontos. Entende? Agora, ela pode ter menos que 59 anos de idade, desde que ela tenha mais tempo de contribuição do que os 30 anos de tempo de contribuição mínimos. Mesma coisa funciona para os homens. Eles têm que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e, somando com a idade, tem que chegar nos 99 pontos. E a última regra que a gente vai conversar aqui é a regra da idade mínima progressiva. E o que diz essa regra? Com relação ao tempo de contribuição, é a mesma coisa que a regra anterior, que é a regra dos pontos. Tem que ter no mínimo mulheres, 30 anos de tempo de contribuição. Homens, 35 anos de tempo de contribuição. E a idade mínima progressiva para esse ano de 2022, as mulheres têm que ter 57 anos e 6 meses e os homens precisam ter 62 anos e 6 meses. Então, se vocês atingirem esses critérios, esses requisitos, vocês também já podem se aposentar por essa regra. Lembrando que a única regra onde ainda prevalece o fator previdenciário, gente, é a regra do pedágio de 50%. Lembra aquela primeira que a gente conversou e que, via de regra, a gente sugere com alguma veemência que vocês tentem escapar dela, para que vocês consigam um valor de benefício, via de regra, maior. Então, gente, são essas as regras, são essas as possibilidades para a aposentadoria agora em 2022. E veja, uma pergunta que sempre fazem. Mas Oscar, como que eu faço para saber em qual regra eu me encaixo, qual tempo de contribuição eu já tenho, ou em qual regra eu estou mais próximo de me aposentar, afastando lá o pedágio de 50% que nem você sugeriu? Veja, gente, dentro do aplicativo do Meu INSS, vocês estão vendo aqui inclusive como faz, vocês vão entrar no aplicativo e vão lá em simular aposentadoria. Tá aqui em cima o card do vídeo aonde eu vou deixar também na descrição, tá? Do vídeo aonde eu explico passo a passo, de maneira bem detalhada, como instalar aí o aplicativo no celular de vocês e criarem a senha e chegarem até ali a opção de simular a aposentadoria. E aí vocês vão ver lá o valor do benefício e quanto tempo falta para vocês se aposentarem em cada uma dessas regras aqui que eu falei. E aí uma segunda pergunta que aparece. Tá, Oscar, mas dá para eu acreditar nesse simulador do INSS? Veja, se as informações que estão lá na base de dados do INSS correspondem exatamente ao teu histórico de contribuição, seja se você trabalhou pela CLT com carteira registrada, seja se você contribuiu como contribuinte individual usando o carnezinho do GPS, se as informações estiverem ok, e como que vocês vão fazer para saber se estão ok as informações? Vocês vão lá no extrato de contribuições, que também está ali no painel do Meu INSS, tem lá entre parênteses escrito CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E ali vai ter tudo, gente. Os meses que você contribuiu como contribuinte individual, o teu trabalho de CLT, o tempo que você ficou
ficou afastado por auxílio doença, e se essas informações ali estiverem correspondendo com a realidade do que você viveu na esfera previdenciária, aí eu digo que ok, dá para confiar na simulação do meu INSS. Agora, se você trabalhou um período da vida como em atividade insalubre ou periculosa, então provavelmente você pode ter direito a converter esse tempo que era considerado especial em tempo comum. Para as mulheres, só para vocês terem uma ideia, esse tempo vai subir 20%. Já para os homens, esse tempo vai subir 40% o tempo de contribuição. Ou ainda, vamos pensar numa situação aqui, você trabalhou numa empresa, aí você reparou que ela não fez o recolhimento, ela não fez o pagamento lá para o INSS de todo o período que você trabalhou. Vamos supor que você trabalhou lá de 2009 a 2014, só que só teve contribuição até 2012. Então, isso aí é problema da empresa com o INSS. Você não pode ser penalizado com isso. Só que na simulação do INSS vai aparecer só o tempo de contribuição, o tempo que a empresa efetivamente pagou. Então, aquela simulação feita ali no meu INSS não vai corresponder à realidade da sua situação. Vejam, pessoal, tem esses exemplos que eu trouxe, mas tem vários outros nos quais a gente não pode confiar 100% na simulação do meu INSS. E nessas situações, para as pessoas que estão dentro dessa condição de que as informações não batem, o que tem no CNIS e o que tem no histórico previdenciário, aí a gente sugere que vocês façam um planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário é fundamental para que vocês tenham com precisão quando vocês vão conseguir se aposentar e qual o valor do benefício. E quem faz esse planejamento, Oscar? Geralmente os meus colegas advogados de direito previdenciário fazem esse serviço sim para vocês. Então procura aí um advogado de direito previdenciário para te ajudar nesse seu planejamento. Caso vocês queiram também, pode contar com a gente. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição o link para vocês poderem contactar a gente e fazer o planejamento previdenciário, caso vocês não tenham um advogado aí perto, um advogado na cidade ou um advogado que trabalhe com o direito previdenciário. Tudo bem? Agradeço imensamente a participação de vocês. Por favor, ficou dúvida, ficou alguma questão? Deixa aqui nos comentários que vai ser uma alegria para mim poder conversar, poder interagir e responder a sua pergunta. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Antes de sair, não esquece de dar aquele joinha maroto que ajuda bastante o canal e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!